Largue o meu filho agora! O grito cortou a tarde como uma lâmina. A mamadeira caiu no chão e rolou, fazendo um barulho pequeno demais para a gravidade daquela cena. No sofá de linho claro, com o uniforme simples ainda úmido nos punhos, Ana segurava o bebê com firmeza e cuidado, a blusa ligeiramente desalinhada pelo gesto desesperado de dar de mamar. O salão inteiro pareceu encolher. O silêncio não era silêncio, era um peso. A casa de Marcos Belotti sempre foi um lugar onde as pessoas falavam baixo, onde as portas não batiam, onde o dinheiro fazia o trabalho de amortecer o mundo. Naquele instante, nada abafou o impacto. Ana tentou falar, mas a voz lhe falhou. Ele estava chorando há muito tempo. A babá saiu para atender o telefone e... Calha a boca. A voz dele veio seca, dura, como quem sentencia. Quem deu a você o direito de tocar no meu filho? A palavra direito flutuou no ar como uma acusação que não precisava de prova. 2 empregados que arrumavam flores na mesa do hall se aproximaram, com olhos arregalados. Um terceiro, o motorista, ficou parado na porta, segurando um envelope como se fosse um escudo. A babá, pálida, voltou correndo do corredor, tropeçando ao ver a cena. Eu estava há 2 minutos, senhor, há 2 minutos só, ela disse, engolindo em seco. Ele não parava de chorar. Marcos não olhou para a babá. Cada músculo do rosto dele apontava para Ana como canhões apontam para uma trincheira. Ele não gritava, ele baixava a voz e a humilhação vinha mais pesada assim. Você é faxineira, não é? Perguntou sem esperar resposta. A sua função é pano, balde e chão, não é peito. A frase, como um bofetão, ardeu em todo canto. Ana sentiu o rosto queimar, não apenas de vergonha, mas de impotência. O bebê no colo dela, pequeno e quente, agarrou sua mão com uma confiança muda. Era a pior e a melhor coisa ao mesmo tempo. Eu peço desculpas, Ana disse, num sussurro que implorava para não fugir como as lágrimas que ela segurava. Ele engasgou com a mamadeira. Tentei resolver, ninguém vinha. Eu tive leite. Eu só quis ajudar. Ajudar? Marcos quase sorriu, mas o sorriso não tinha alegria. Você acha que invadir a intimidade da minha família é ajudar? Os cochichos começaram como insetos na sombra. Que atrevimento. Quer aparecer. Essas pobres. Sempre assim. Ana respirou fundo. Não tinha discurso. Tinha fome, contas atrasadas e um filho doente na creche comunitária, com febre recorrente e remédios que nem sempre davam. Tinha braços cansados de esfregar pisos, que nunca eram dela, e uma dignidade que o mundo insistia em tomar, grão por grão. E tinha o choro insistente de um bebê que não era seu, mas que naquele segundo era só um bebê com fome. Fome não lê crachá. Senhor, eu assumo toda a culpa, a babá disse apressada, cruzando o tapete. Deixei a sala por pouco tempo. Precisei atender uma ligação do pediatra. Calhe a boca, Lúcia. Agora, a voz de Marcos tinha gelo. A culpa não está em disputa. Eu quero entender a audácia. Ele caminhou devagar até Ana. Um passo, outro. O barulho do relógio no corredor enfim apareceu, marcando segundos que não passavam. Ana prendeu a respiração. Notou o reflexo deles no vidro do aparador. Ela pequena, encolhida, ele alto, impecável. O terno cinza que parecia ter sido feito para intimidar. O bebê no meio, inocente como um ponto de luz entre tempestades. Você tem filho? Marcos perguntou de repente. Ana assentiu quase inaudível. 2 anos. Está com febre hoje. Mas a vizinha ficou de olho. Eu precisava vir. Precisava? Ele repetiu com ironia. E precisava amamentar o meu? Um rubor subiu pelo pescoço de Ana, e ela descobriu que existem vergonhas que você não sabe nomear até que alguém as nomeie por você. Eu não pensei em regras. Pensei nele. Ele estava ficando roxo de tanto chorar, soluçando, cuspindo a mamadeira. Eu só fiz o que uma mãe faz quando um bebê precisa. O motorista pigarreou, discreto, como quem queria desfazer um feitiço.
Os olhos dele, a única coisa humana naquele espaço liso, pediam a Marcos que respirasse. Mas o patrão não respirava. Olhava para Ana como se ela fosse um enigma insolente. "Levante-se", ele ordenou. Ana obedeceu, com o bebê ainda apoiado no ombro. As pernas tremiam. Uma das empregadas estendeu as mãos para pegá-lo, mas o pequeno se agarrou com mais força ao tecido do uniforme de Ana, como quem escolhe porto. Esse detalhe provocou um murmurinho indignado. "Viu?", alguém sussurrou. "As crianças se apegam aos cheiros errados, se você permite." Marcos viu o gesto também. E por um instante algo oscilou no olhar dele, uma sombra de lembrança, um estalo num lugar antigo. Passou rápido, como quem fecha uma janela com vento. "Sente-se ali." Ele apontou para uma poltrona à frente, sob a luz ampla da claraboia, onde todo erro fica maior. "Todos aqui, a casa inteira vai ouvir isso." Os passos ecoaram. Lúcia ficou ao lado, a babá culpada e silenciosa. O motorista recuou para a porta, mas não saiu. As duas empregadas ficaram de pé, com os braços cruzados. O jardineiro, sujo de terra, entrou hesitante, usando o boné nas mãos, como se fosse um pedido de licença. A casa, acostumada a orquestrar jantares e contratos, agora organizava um tribunal. "Vou perguntar uma vez", disse Marcos. "Alguém mandou você fazer isso?" "Não", Ana respondeu, com a voz mais firme do que esperava. "Ninguém. Foi minha decisão." "Decisão." Ele pesou a palavra, deixando-a cair como pedra. "Você trabalha aqui há quanto tempo?" 3 meses. "E em 3 meses você achou que ganhou o direito de tomar decisões sobre o meu filho?" Ana abriu a boca e fechou. Havia respostas que só pioravam tudo. Então, encarou o bebê, que agora dormia, saciado e alheio a qualquer código social. Isso doeu e acalmou ao mesmo tempo. "O senhor pode me demitir", ela disse, enfim. "Eu entendo. Só não me faça sentir que fiz mal por alimentar uma criança. Eu sei que ultrapassei. Eu sei que errei em não pedir. Mas eu não suportei ver ele chorando daquele jeito. Eu lembrei do meu, no hospital, sem leite, sem remédio, sozinho. E eu pensei, se eu posso acabar com esse choro agora, mesmo que seja por 1 minuto, eu vou acabar." Os olhos de Lúcia brilharam com lágrimas contidas. O jardineiro tossiu, escondendo a emoção. Uma das empregadas revirou os olhos como se piedade fosse uma roupa que ela não usasse. Marcos ficou calado por longos segundos. Depois inclinou a cabeça, como quem escuta algo que não veio de nenhum lugar visível. "Você acha que caridade compra perdão?" perguntou baixo. "Que boa intenção troca de lugar com fronteira." "Eu não fiz caridade", Ana respondeu, surpresa por ouvir a própria coragem. "Fiz instinto." Ele a encarou, avaliando a ousadia de uma palavra simples. Instinto. Em lugares como aquele, instinto era o que você contratava gente para domesticar. O relógio voltou a contar alto. A claraboia deixou um retângulo de luz que subia devagar pela parede, como se o tempo quisesse ver melhor. Então Marcos deu 2 passos para frente. Estendeu os braços. Ana, por reflexo, ofereceu o bebê, delicada, cuidadosa, como se devolvesse algo que não lhe pertencesse. E, de fato, não pertencia. O pequeno, ao mudar de colo, choramingou e buscou o peito com a boca, no ar, na lembrança de fome já resolvida. Houve um riso nervoso de alguém no fundo. Marcos não riu. Acariciou de leve a cabeça do filho e o olhar duro trincou. "O que você chama de instinto?" ele disse sem encará-la. "Outros chamariam de invasão. O mundo não concorda sobre nomes. Mas o choro não dá tempo de votação, dá?" Ninguém respondeu, porque a pergunta não pedia resposta. Ele devolveu o bebê à babá, que o recebeu como quem recebe um segredo. Depois se virou finalmente para Ana e a sala inteira prendeu a respiração. "Você vai terminar sua jornada hoje", disse, controlado. "Mas não como você imagina." Os olhares se cruzaram, confusos.
A humilhação ainda estava no ar, pesada, porém alguma coisa tinha mudado de temperatura, imperceptível, como quando a tormenta gira e a primeira brisa fria anuncia que a direção do vento não é mais a mesma. Ana não sabia se aquilo era o começo do fim ou o começo de outra coisa. Só sabia que, às vezes, a linha entre perder tudo e ganhar alguma dignidade cabe em 3 palavras não ditas. Marcos virou-se para a casa toda. "Tragam todos para a sala principal", ordenou. "Quero que escutem o que vou falar." O corredor se mexeu. Passos, sussurros, portas se abrindo. A casa respirou diferente. O relógio agora parecia mais rápido. E Ana, com as mãos trêmulas e o coração na garganta, entendeu que o julgamento não tinha acabado. Tinha, na verdade, acabado de começar. As portas da sala principal se abriram devagar, e o som dos saltos no piso de mármore anunciou a chegada de Helena, a governanta. Era ela quem controlava a casa. Quem sabia quem entrava e quem saía, quem falava demais e quem ficava em silêncio. Quando viu Ana sentada, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas, ergueu o queixo num gesto automático de superioridade. "O que está acontecendo aqui, Sr. Marcos?" perguntou, medindo cada sílaba, como se já soubesse a resposta, mas quisesse saboreá-la. "Aconteceu", ele respondeu, sem tirar os olhos de Ana, que uma das funcionárias ultrapassou todos os limites do aceitável. Um murmúrio percorreu a sala. Helena franziu o senho, olhou para a faxineira como quem observa uma mancha de sujeira no meio de um tapete caro. "Ultrapassou limites? Como assim?" Marcos fez sinal para que Lúcia, a babá, explicasse. Ela hesitou, engolindo em seco, mas antes que conseguisse abrir a boca, Helena completou com um tom quase triunfante. "Não me diga que foi ela quem..." Fez uma pausa, virando-se lentamente para Ana. "Quem ousou tocar no bebê?" O silêncio confirmou. Helena bufou, incrédula. "Isso é o cúmulo! Uma faxineira, uma mulher que nem formação tem. Meu Deus, o que será que passa na cabeça dessas pessoas?" As palavras "dessas pessoas" foram como navalhas invisíveis. Ana abaixou o olhar, sentindo o peso de cada uma cravar fundo. "Eu só tentei ajudar", murmurou quase inaudível. Helena deu uma risada seca. "Ajudar? Ajudar a quê? A se promover? A mostrar que é boazinha? Chega, Helena." A voz de Marcos cortou o ar, fria, mas não alta. "Eu não pedi sua opinião." Ela recuou, mas não perdeu o ar de superioridade. Cruzou os braços, bufando baixinho, e ficou observando, como quem espera o desfecho de um espetáculo. Aos poucos, todos os funcionários estavam ali. Cozinheira, motorista, jardineiro, 2 arrumadeiras. Todos olhavam para Ana, que se encolhia cada vez mais na cadeira. Ela sentia a pele formigar, o coração bater nos ouvidos e a vontade de desaparecer. "Eu só quero entender", disse Marcos andando lentamente pela sala, "o que leva alguém a achar que pode fazer o que quiser, mesmo dentro da casa de outra pessoa." "Foi instinto, senhor", repetiu Ana, num fio de voz. "Eu agi sem pensar." "Pois devia ter pensado", respondeu Helena de canto num tom venenoso. O olhar de Marcos a fulminou, e ela se calou de novo. Mas o mal já estava feito. As palavras haviam caído no chão e ecoado como vidro quebrado. Ana respirou fundo. "Eu entendo o que o senhor pensa. Eu sei o meu lugar. Eu só não consegui ouvir aquele choro e ficar parada. Eu vi o bebê sufocando e ninguém aparecia. A babá não voltava. Eu me lembrei do meu filho." A voz dela vacilou, mas não quebrou. "Eu perdi um filho há 1 ano, senhor. O segundo nasceu fraco e eu não consegui alimentar ele. O leite secou. E quando eu ouvi o seu filho chorando, eu não pensei em emprego, nem em hierarquia. Pensei no som, o mesmo som. O som que eu não consegui calar antes. A sala ficou muda. O tempo pareceu parar. Helena desviou o olhar. A cozinheira limpou discretamente uma lágrima. Até o motorista engoliu seco, olhando para o chão. Marcos manteve-se de pé, imóvel. Mas algo no rosto dele mudou.
como se o gelo começasse a rachar por dentro. Você perdeu um filho? Perguntou a voz mais baixa agora. Sim, senhor. Ana olhou para as mãos, apertando-as com força. Eu enterrei ele sem caixão, só com um lençol, porque não tinha dinheiro. O som da confissão fez o ar ficar pesado. O choro contido da babá Lúcia escapou. Helena tentou disfarçar o incômodo com um pigarro. Essas histórias tristes são sempre as mesmas. Mas ninguém mais estava ouvindo Helena. Todos olhavam para Ana, e pela primeira vez, ela não parecia apenas uma empregada. Parecia um ser humano, machucado, exausto, real. Marcos passou a mão no rosto, respirou fundo e disse: Tragam água para ela. Helena arregalou os olhos. Água? Senhor, essa mulher... Eu disse: Tragam. A voz agora veio firme, impositiva. A cozinheira correu até a cozinha e voltou com um copo. Ana hesitou, sem saber se devia aceitar. Beba, disse Marcos. Não é um favor. Ela bebeu devagar e as lágrimas começaram a cair sem que ela quisesse. Marcos deu um passo para trás e olhou para todos. É fácil julgar. Ele olhou para Helena, depois para os outros. Fácil olhar de cima e achar que o mundo é simples, que certas pessoas nasceram para obedecer e outras para mandar. Mas ninguém aqui sabe o que é ver um filho chorar de fome. O silêncio que se seguiu foi profundo. Helena tentou reagir. Mas, senhor, com todo respeito, ela invadiu um limite. Há coisas que o desespero não pergunta, interrompeu ele. E há dores que vocês nunca vão entender, porque o dinheiro apagou a memória de sentir fome. A voz dele ecoou como trovão contido. Ana abaixou a cabeça, soluçando baixo. Marcos ficou em pé por um momento, pensativo, antes de dizer algo que ninguém esperava. Quero conhecer o seu filho, Ana. Ela levantou o olhar confusa. Meu filho, senhor. Sim, quero ver onde ele está. O espanto percorreu a sala. Helena soltou um "O quê?" indignado. Senhor, isso é completamente... Silêncio. Ele não levantou a voz, mas o comando foi absoluto. Ana enxugou as lágrimas com o dorso da mão, sem entender nada. O que ele queria? Por quê? Marcos se virou e começou a subir as escadas. Antes de desaparecer no corredor, disse apenas: amanhã cedo, às 7. Quero que me leve até ele. A porta se fechou atrás dele e a casa ficou em suspenso, como se o chão tivesse desaparecido sob todos. Helena olhou para Ana com um misto de raiva e inveja. Aproveite enquanto dura, sussurrou. Aqui ninguém tem segunda chance, mas Ana não respondeu. Ficou sentada, imóvel, tentando entender se aquele pedido era o início da salvação ou de uma nova humilhação. A noite caiu devagar, mas dentro da cabeça de Ana, o tempo não tinha calma. Cada minuto parecia um peso. Depois daquilo que o patrão dissera, quero conhecer o seu filho. Ela não conseguiu mais trabalhar direito. Os corredores da casa pareciam maiores, as vozes mais distantes. A cada movimento, sentia o olhar das outras funcionárias pousando nela, como faróis de julgamento. No vestiário dos empregados, o silêncio era quase hostil. Helena, a governanta, estava de braços cruzados perto dos armários, vigiando tudo. Então, a protegida do patrão virou o centro das atenções. Disse com um sorriso fino: deve estar se achando importante agora, não é? Ana não respondeu. Tirou o uniforme, dobrou cuidadosamente e colocou dentro da sacola velha de tecido. O som do plástico parecia um trovão no meio do silêncio. Não se acostume, continuou Helena, olhando o reflexo delas no espelho. Ele pode até ter pena de você hoje, mas amanhã volta a ser quem é. E quando isso acontecer, você vai descobrir o quanto dói cair do favor de um homem poderoso. Ana ficou parada, as mãos apertando o pano da sacola. Eu não quero favor, respondeu com calma. Só quero entender o que ele quer. Helena deu uma risada curta. O que ele quer? Nenhum homem faz perguntas assim por curiosidade. Mas Ana não quis ouvir mais. Saiu dali em silêncio, o coração apertado. Quando chegou à rua, o ar frio da noite bateu no rosto como um alívio.
Caminhou até o ponto de ônibus, as pernas cansadas e a mente confusa. Enquanto esperava, olhou para o céu escuro e pensou no filho. Lucas. O nome dela sussurrava sozinho dentro do peito, como um pedido de perdão. Lucas tinha 2 anos e uma força que ela não sabia de onde vinha. Nasceu antes do tempo, ficou semanas no hospital e desde então vivia entre remédios e febres. A creche comunitária o aceitava apenas porque a coordenadora, uma mulher bondosa chamada Irmã Teresa, sabia da situação de Ana. O ônibus chegou, tossindo fumaça, e ela subiu segurando firme o corrimão. As luzes piscavam. O cheiro de diesel se misturava ao de gente cansada. Dentro, cada rosto parecia um espelho do mesmo cansaço. No trajeto, Ana encostou a cabeça na janela e fechou os olhos. A imagem do bebê do patrão ainda vinha em flashes. O choro, o olhar assustado, o silêncio que seguiu. E por trás disso, a voz fria de Marcos dizendo: "Você vai terminar sua jornada hoje, mas não como imagina." Será que ele ia demiti-la? Será que queria zombar dela na frente de todos? Ou será que, de algum modo que ela não compreendia, havia sentido compaixão? Ela não sabia. Chegou à comunidade quase meia-noite. As ruas estavam vazias, iluminadas apenas por lâmpadas fracas e o barulho distante de música. Subiu os becos até a casa simples onde morava, uma peça pequena de alvenaria, com telhado baixo e cheiro de sabão. Ao entrar, ouviu o som leve da tosse de Lucas. Correu até o colchão e o viu dormindo, o rostinho suado, o corpo pequeno envolto num cobertor fino. "Meu amor", sussurrou, passando os dedos no cabelo do menino. "Mamãe tá aqui." Irmã Teresa, que dormia na casa ao lado, havia deixado uma bilha de chá sobre a mesa e um bilhete. "Febre baixou. Dei o xarope às 20 horas. Reze e descanse. Amanhã é outro dia." Ana sentou-se ao lado do filho e chorou em silêncio. Não sabia se o amanhã seria pior ou melhor. Só sabia que precisava acordar cedo, às 5, para estar pronta quando o patrão dissesse. Enquanto o sono vinha, uma lembrança antiga tomou forma. O hospital, o segundo filho, o lençol fino servindo de mortalha. Lembrou do médico que não olhou nos olhos dela quando disse não resistiu. Lembrou de sair sozinha, sem ninguém perguntar seu nome. Desde então, jurou nunca mais deixar uma criança chorar de fome perto dela. O sol ainda nem tinha nascido quando o barulho dos galos e dos primeiros motores despertou Ana. Vestiu a roupa mais limpa que tinha, prendeu o cabelo, beijou o filho e deixou um recado para a vizinha. "Volto antes do meio-dia. Cuide dele, por favor. Se não voltar, leve-o para a Irmã Teresa." A caminhada até o ponto foi lenta, pesada. O ar da manhã estava úmido e o vento carregava o cheiro de terra molhada. No ônibus, ela ficou pensando em como explicaria tudo. Não sabia o que dizer se o patrão fizesse perguntas demais. Não sabia se devia contar sobre o pai de Lucas, um homem que sumiu quando soube da gravidez. Ao chegar à mansão, às 7 em ponto, foi recebida pelo motorista, Augusto. Ele parecia diferente daquela tarde, menos tenso, quase gentil. "O senhor pediu que esperasse por você", disse, abrindo a porta do carro. "Vai levá-la ele mesmo." Ana parou, sem entender. "Levar? Aonde?" "Ao seu bairro." Ela congelou. Ele vem comigo." Augusto apenas assentiu. "Está a caminho." E então, lá de dentro, veio Marcos Belotti. Trajava uma roupa simples, o que era estranho para quem costumava se vestir como se o mundo fosse um evento. Sem terno, sem relógio de ouro, apenas uma camisa clara e um olhar difícil de decifrar. "Pronta?" perguntou sem formalidade. "Sim, senhor." "Então vamos." O carro partiu. O silêncio entre eles era denso, mas não frio. Marcos olhava pela janela, observando as ruas ficarem cada vez mais estreitas, as calçadas mais sujas, os muros descascados. Era como atravessar de um mundo para outro. Ana observava de canto, nervosa. "Desculpe o senhor vir até aqui", disse hesitante. "É um lugar simples." "Eu quero ver onde o seu filho vive", respondeu sem olhar para ela. "Simples não é o problema.
O carro parou diante da viela. Crianças brincavam descalças, um cachorro corria entre as casas e um vendedor gritava pão quente com um cesto de bicicleta. O contraste era quase doloroso. Ana desceu, sentindo os olhares curiosos. Marcos veio logo atrás, atraindo atenção. Um homem rico naquele lugar chamava a atenção como fogo no escuro. Ela o guiou até a pequena porta de madeira. Aqui, senhor. Entraram. Lucas estava sentado, brincando com uma tampa de garrafa, o rosto pálido, mas sorridente ao ver a mãe. Mamãe! Gritou, correndo até ela. Ana o pegou no colo, o coração apertado. Marcos ficou observando. Não disse nada, apenas olhou. O menino, a parede descascada, a cama de colchão fino, o ventilador quebrado. Aquele silêncio tinha peso. Até que, devagar, Marcos se abaixou. Olhou Lucas nos olhos. Olá, campeão, disse, com uma voz que ninguém ali esperava ouvir dele. Você gosta de brincar com isso aí? Lucas riu e mostrou a tampa. É o meu carro. Marcos sorriu. Um sorriso breve, mas real. E naquele instante, Ana percebeu que o homem que a humilhara no dia anterior não era exatamente o mesmo que estava diante dela agora. Ele olhou em volta e num tom baixo disse: quero saber tudo, sobre ele, sobre você. E Ana sentiu que, pela primeira vez, alguém realmente queria ouvir a sua história. Ana respirou fundo. A presença de Marcos dentro da sua casa deixava o ar pesado. Aquele homem, acostumado com paredes de mármore e silêncio de luxo, agora estava diante de uma parede rachada, um fogão velho e um chão de cimento frio. Tudo ali gritava pobreza, mas também verdade. O senhor quer saber tudo? Ela perguntou, ajeitando Lucas no colo. Mesmo que não goste do que vai ouvir? Marcos cruzou os braços, encostando-se na parede. Quero. Ana olhou para o filho, que brincava no chão, traçando linhas invisíveis com um lápis sem ponta. A voz dela veio lenta, com cuidado. Eu vim de longe, do interior de Minas. Minha mãe morreu cedo. Eu era a mais velha, então criei meus irmãos até onde deu. Quando o último foi trabalhar na lavoura, eu vim para a cidade tentar a vida. Achei que aqui ia ser diferente. Marcos escutava em silêncio, os olhos fixos nela. Trabalhei de tudo, continuou. Babá, vendedora, lavadeira. Foi quando conheci o pai do meu filho. Ele dizia que eu era diferente das outras, que um dia íamos ter uma vida melhor. E por um tempo eu acreditei. Ela parou, olhando para o chão. O silêncio do quarto foi cortado apenas pelo zumbido de um mosquito. Quando eu engravidei, ele sumiu. As palavras saíram sem emoção, como quem já contou aquilo 1000 vezes. Não deixou nenhum bilhete. Fiquei com um aluguel atrasado, sem emprego, e o bebê já quase nascendo. Marcos apertou a mandíbula, tenso, mas não disse nada. Fiquei sozinha. Meu primeiro filho nasceu fraco e... A voz dela tremeu. Ele não resistiu. Ela parou de novo. O rosto endureceu, e as lágrimas vieram discretas, sem drama. Depois veio o Lucas. Eu achei que seria igual, que ele não ia sobreviver. Mas ele lutou. E eu jurei que se um dia outra criança precisasse de mim, eu não ia deixar ela chorar com fome, nem que me custasse tudo. Marcos desviou o olhar por um momento. Passou a mão no cabelo, nervoso. O peso daquelas palavras o atingia de um jeito estranho, como se tocassem algo antigo dentro dele. E você faz tudo isso sozinha? Perguntou. Faço. Tenho ajuda da irmã Teresa, ali da creche. É ela quem me deixa trabalhar. Cuida do Lucas quando eu não posso. Ana forçou um sorriso. Eu durmo tranquila quando sei que ele está lá. Lucas, curioso, olhou para Marcos e perguntou com a inocência de quem não entende fronteiras. Você é amigo da mamãe? Marcos hesitou. A pergunta o desarmou. Eu... sorriu de leve. Digamos que eu vim conhecer ela melhor. Lucas mostrou a tampa de garrafa. Quer brincar comigo? O homem rico e o menino pobre ficaram se encarando por alguns segundos. A diferença entre eles era gritante, mas ali, naquele instante, pareciam dois mundos tentando se entender. Claro que quero, respondeu Marcos, se abaixando devagar.
Como funciona esse carro aí? Ah, sim, ó. Lucas empurrou a tampinha pelo chão com um som que lembrava motor de verdade. É o mais rápido da rua! Ana observava em silêncio, surpresa. Nunca tinha visto aquele homem sorrir de verdade. Era um sorriso contido, mas honesto, quase esquecido. Depois de alguns minutos, Marcos levantou-se. O olhar sério voltou. Ana, você disse ontem que agiu por instinto, que não suportou ouvir o choro do meu filho. Sim, senhor. Sabe, ele olhou para fora pela janela sem cortina. Eu também sei o que é perder um filho. Ana ergueu o olhar. O coração gelou. O senhor... Ele assentiu devagar. A minha esposa morreu há 2 anos. Nosso primeiro filho nasceu prematuro. Ficamos 1 mês no hospital. Eu vi ele parar de respirar nos meus braços. A voz dele falhou, mas ele continuou. E desde aquele dia, eu nunca mais consegui olhar para uma criança chorando sem sentir culpa. O silêncio foi absoluto. Ana sentiu o peito apertar. De repente, aquele homem arrogante e frio tinha uma ferida parecida com a dela. Eu sinto muito, senhor, disse sincera. Ninguém devia passar por isso. Marcos respirou fundo. Quando eu entrei naquela sala ontem e vi você, por um segundo eu voltei para aquele hospital. Vi a enfermeira tentando salvar o meu filho e eu sem conseguir fazer nada. Você estava ali, com o meu outro filho nos braços, fazendo o que eu não pude fazer antes. Ana não sabia o que responder. Ficou parada, sem voz. Por isso eu não te demiti, continuou ele. E por isso pedi para te ver hoje. Eu precisava entender o que te fez agir daquele jeito. Ela limpou as lágrimas discretamente. O senhor entendeu agora? Marcos assentiu. Entendi. Mas o que eu ainda não entendo é por que uma mulher como você, com essa força, continua vivendo assim. Ana deu um sorriso fraco. Força não paga aluguel, senhor. Ele quase riu, mas o riso morreu na garganta. Olhou em volta, pensativo, observando cada detalhe. O colchão gasto, a panela amassada, o brinquedo improvisado. E o pai dele? Perguntou por fim. Ana abaixou o olhar. Não sei onde está. Nunca procurou. E se ele aparecesse hoje? Ela pensou um instante e depois respondeu firme. Eu não deixaria entrar. Marcos ficou em silêncio. Aquela resposta tinha algo que o tocou profundamente. Talvez a determinação, talvez a dignidade em meio à miséria. Lucas correu até a mãe, rindo, e se pendurou no pescoço dela. Mamãe, ele disse que vai me mostrar um carro de verdade. Marcos ergueu uma sobrancelha. Eu disse que talvez mostre. Depois olhou para Ana. Posso? Ela hesitou confusa. Como assim? Amanhã. Quero que leve ele até minha casa. Quero mostrar o jardim, os carros, a piscina. Deixe ele ver um mundo que nunca viu. Ana arregalou os olhos. Mas, senhor, ele não pertence àquele lugar. E quem disse que você também pertencia antes de entrar lá? Retrucou Marcos com calma. Às vezes, o que a vida chama de lugar certo é apenas o lugar que te acostumaram a aceitar. As palavras ficaram ecoando no ar. Ana não sabia se aquilo era piedade, curiosidade ou algo mais, mas havia algo diferente na voz dele, algo que misturava respeito e arrependimento. Está bem, ela disse por fim. Amanhã, então. Marcos assentiu. Amanhã, às 10. Saiu da casa sem olhar para trás, mas com a expressão de quem levava muito mais do que esperava. Ana ficou parada na porta, observando o carro se afastar até desaparecer. Segurou o filho no colo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu medo e esperança ao mesmo tempo. Talvez o destino estivesse prestes a mudar, mas ela ainda não sabia se seria um milagre ou mais uma prova. O sol daquela manhã parecia mais forte do que o normal. O calor entrava pela janela da casa simples de Ana, e o barulho das crianças brincando do lado de fora misturava-se com o som distante de um rádio velho, tocando uma música antiga. Ana já estava acordada desde as 6, preparando Lucas com o cuidado de quem se prepara para algo sagrado. Passou água no rosto do menino, penteou seu cabelo com os dedos, ajeitou a camiseta mais limpa que tinha e costurou às pressas um rasgo no bolso da bermuda.
Lucas, inquieto, olhava para ela com os olhos curiosos. Mamãe, o moço rico vai vir mesmo? Ela sorriu, tentando disfarçar o nervosismo. Vai, filho, mas não chama ele de moço rico, tá bom? Chama só de Senhor Marcos. Tá bom, mamãe. Ele riu. Ele tem carro grande? Tem, e você vai ver, mas tem que se comportar, combinado? Lucas assentiu com entusiasmo, sem entender direito o peso daquele encontro. Ana, por outro lado, sentia o estômago apertado. Cada movimento parecia acompanhado por um medo antigo, medo de errar, de ser julgada, de parecer fora do lugar. Pouco antes das 10, um carro preto se aproximou devagar da viela. O som do motor destoava do ambiente humilde. As pessoas pararam para olhar. Algumas cochicharam, outras apenas observaram curiosas. O que um homem daqueles fazia ali? O carro estacionou, e quando a porta se abriu, Marcos desceu, sem terno, sem postura arrogante. Apenas uma camisa leve, calça escura e um olhar tranquilo. Está pronta? Perguntou, olhando para Ana e depois para Lucas. Estamos, senhor. Então venham. Ana pegou a mão do filho e caminhou até o carro. Sentou no banco de trás, com o coração disparado. O cheiro de couro, o ar-condicionado e o silêncio deixavam claro. Aquele não era o seu mundo. Lucas olhava tudo, encantado. Mãe, tem luz aqui dentro, disse, rindo e apontando para o teto. Marcos riu de leve. É a luz de leitura, campeão. A viagem até a mansão foi silenciosa. Ana observava pela janela os prédios ficando maiores, as ruas mais limpas, as árvores bem cuidadas. Era como se estivessem atravessando fronteiras invisíveis entre pobreza e poder. Quando chegaram, o portão se abriu automaticamente. Lucas arregalou os olhos ao ver o tamanho do jardim. Mamãe, isso é uma floresta? É só o quintal, filho, respondeu Ana baixinho, sem conseguir esconder o espanto. Marcos abriu a porta e os convidou a entrar. A casa parecia ainda maior do que da primeira vez que Ana a vira. Os lustres, as escadas de mármore, o cheiro de perfume caro misturado ao de flores frescas. Mas o que mais chamava a atenção agora não era o luxo. Era o silêncio respeitoso. Não havia risadas de empregados nem cochichos. Helena, a governanta, estava de pé perto da escada, séria, observando tudo. Bom dia, senhor, disse ela sem esconder o incômodo. Eu não sabia que teríamos visitas. Agora sabe, respondeu Marcos, sem desviar o olhar. Prepare algo para as crianças. As crianças? Helena arqueou as sobrancelhas, olhando Lucas de cima a baixo com desdém. Ah, claro. Ela se virou e saiu, o som dos saltos ecoando pelo corredor. Ana ficou parada na entrada, sem coragem de dar mais um passo. Marcos notou. Pode entrar. Você está em casa. Ela hesitou. Não, senhor. Essa não é minha casa. E se fosse? Perguntou ele, olhando direto nos olhos dela. A pergunta ficou no ar, sem resposta. Lucas correu até o sofá, encantado com o tamanho. Passou a mão no tecido e se virou sorrindo. Mamãe, olha, é macio. Ana tentou puxá-lo, envergonhada. Filho, não toque em nada, por favor. Mas Marcos interveio. Deixe ele. Criança precisa sentir o que o mundo tem de bonito. A frase surpreendeu até a ele mesmo. E quando viu Lucas subir no sofá e rir, uma lembrança dolorida o atravessou. A imagem do filho que perdera, rindo do mesmo jeito, 2 anos antes. A voz de Ana o trouxe de volta. Senhor, eu ainda não entendo. Por que o senhor quis que a gente viesse? Ele respirou fundo antes de responder. Porque ontem, quando vi o lugar onde você vive, percebi que eu tinha esquecido o que é a vida de verdade. Eu ando cercado de gente que me serve, que me obedece, mas ninguém fala comigo com sinceridade. Você falou, mesmo com medo, mesmo com vergonha. Ana abaixou o olhar. Eu só falei o que senti. Exato, disse ele com firmeza. E é por isso que eu quero algo diferente para você. Ela o encarou sem entender. Diferente. Como assim? Antes que ele respondesse, Helena voltou com uma bandeja. 2 copos de suco, um prato com biscoitos e um olhar gelado. Aqui está, senhor.
Lucas se aproximou, encantado com o copo colorido. Posso? Claro, pode beber, disse Marcos, sorrindo. Helena se virou para ele inconformada. Senhor, com todo respeito, mas isso está passando dos limites. Marcos ergueu as sobrancelhas. Que limites? Ela é funcionária e trouxe o filho e... cortou ele. Está com medo de quê? Que um copo de suco estrague o tapete? O rosto de Helena endureceu. Eu só acho que cada um deve saber o seu lugar. Pois é, disse Marcos cruzando os braços. E talvez o seu lugar não seja me dizer quem pode ou não estar na minha casa. Helena mordeu os lábios, recuando, e saiu sem dizer mais nada. Ana observava tudo, atordoada. O senhor não precisava... Precisava sim, respondeu Marcos. Há muito tempo ninguém aqui escuta o que é justo. Lucas riu, distraído, brincando com os biscoitos. Marcos o observou sorrindo. Depois olhou para Ana e falou baixo. Eu quero te fazer uma proposta. Ela o olhou, tensa. Que proposta? Quero que continue trabalhando aqui, mas não como faxineira. Quero que cuide do meu filho, como babá. Ana ficou muda. Eu? Mas, senhor, eu não tenho formação, nem estudo. Eu não quero currículo, Ana. Eu quero confiança. E meu filho já confia em você, respondeu ele. Ontem, quando ele acordou, chorou chamando a moça boa. Era você. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Eu nem sei o que dizer. Diga apenas se aceita. Ela respirou fundo, tentando processar tudo. Aquilo parecia bom demais, improvável demais. Mas olhou para o filho, para o sorriso dele e entendeu. Talvez a vida estivesse lhe devolvendo aos poucos tudo o que tirou. Eu aceito, senhor. Marcos assentiu. E pela primeira vez, desde que se conheceram, ele sorriu com leveza. Então está decidido. A partir de hoje você será a nova babá. Lucas bateu palmas, sem entender direito o que acontecia, e correu até ela. Ana o abraçou, emocionada. Mas do alto da escada, Helena observava em silêncio, com um olhar frio e vingativo. Enquanto Ana sorria, ela já tramava o próximo passo. Porque naquela casa, nada ficava em paz por muito tempo. Nos dias seguintes, a mansão Belotti ganhou um novo ritmo. Ana chegava cedo, vestindo o uniforme branco impecável, o cabelo preso com cuidado, e um olhar que misturava gratidão e insegurança. Agora, sua função não era mais limpar o chão, era cuidar do pequeno Daniel, o filho de Marcos. No primeiro dia, ela demorou a acreditar que aquilo era real. Caminhar pelos corredores, onde antes precisava pedir licença agora, parecia um sonho perigoso, daqueles que a gente teme acordar. Bom dia, dona Ana, cumprimentou Augustus, o motorista sorrindo. O patrão já está no escritório. O menino ainda dorme. Obrigada, seu Augusto, respondeu educada. Ela entrou devagar no quarto de Daniel. O menino dormia tranquilo, o rosto sereno, os cabelos loiros bagunçados no travesseiro. O coração de Ana apertou. Ela se lembrava do dia em que o segurou chorando, o mesmo choro que quase lhe custou o emprego. E agora, ali, ela era paga para cuidar dele. Sentou-se ao lado da cama, ajeitou o lençol e ficou observando. Era estranho pensar em como a vida muda sem aviso. De vilã a cuidadora, de faxineira a alguém de confiança. Mas enquanto Ana sorria discretamente, havia olhos a observando da porta. Helena. A governanta fingia organizar uma bandeja, mas o olhar frio dizia outra coisa. Bonito, não é? Madden disse, sem esconder o veneno. Um dia você esfrega o chão, no outro está dormindo perto do patrão. Ana se levantou sem perder a calma. Estou aqui para trabalhar, dona Helena, e para cuidar da criança, não do senhor Marcos. Helena deu um sorriso falso. É o que todas dizem. Com licença, respondeu Ana, voltando-se para o berço. Daniel vai acordar. Helena permaneceu alguns segundos parada, analisando-a como um predador analisa a presa. Depois saiu, deixando um rastro de perfume caro e ressentimento. Nos dias seguintes, as provocações continuaram.
Olhares atravessados, cochichos entre os empregados, risadinhas abafadas nos corredores. A cada elogio que Marcos fazia ao comportamento de Ana, o clima na casa azedava um pouco mais. Certa tarde, enquanto Marcos estava em uma reunião e Ana brincava com Daniel no jardim, Helena apareceu novamente, carregando uma xícara de chá. "O senhor Marcos mandou trazer isso", disse com um sorriso cínico. "Deve estar cansada." Ana hesitou. "Obrigada, mas não estou com sede agora." "Aceite. O patrão se ofende quando recusam algo dele." Ana pegou o copo educada, mas não bebeu. "Agradeça por mim, então." Helena observou impaciente. "Você se acha esperta, não é?" "Não, só tento fazer o meu trabalho direito. Pois eu vi muitas como você passarem por aqui. Entram humildes, chorando, e depois esquecem de onde vieram." Ana suspirou, mantendo a serenidade. "Eu nunca vou esquecer de onde vim, dona Helena. E talvez esse seja o problema de quem me julga. Pensa que pobreza é defeito." As palavras cortaram o ar como faca. Helena recuou um passo, sem saber o que responder, e saiu com o rosto tenso. Daniel riu, batendo palmas. "A moça ficou brava, mamãe Ana." Ana sorriu. "Não, meu amor, só esqueceu o que é ser gentil." Naquela noite, Marcos desceu para o jantar mais cedo do que o habitual. Parecia cansado, mas atento. "O menino está dormindo?" perguntou. "Está sim, senhor." Dormiu sorrindo. "Ele está diferente, mais tranquilo." Marcos olhou para ela. "Você tem um efeito bom sobre ele." Ana sorriu, tímida. "Acho que ele só precisava de atenção. Criança sente quando alguém cuida de verdade." "E adultos também", disse ele com um tom mais suave do que o habitual. Ela corou e abaixou o olhar. "Eu só faço o meu trabalho." "Eu sei. E faz melhor do que qualquer um que já passou por aqui." Enquanto os dois conversavam, Helena observava escondida no corredor, ouvindo cada palavra, o rosto endurecido pela raiva. Mais tarde, quando todos se recolheram, ela entrou discretamente no escritório de Marcos, pegou o telefone e ligou para alguém. "Alô? É o senhor Renato? Aqui é a Helena, da Casa Belotti. Acho que vai querer saber com quem o seu ex-patrão anda se envolvendo." Do outro lado da linha, uma voz masculina respondeu algo e Helena sorriu de canto. "Isso mesmo, a faxineira. Aquela que teve um filho fora do casamento. Ela está aqui, bem perto dele, e o senhor sabe como o senhor Marcos é emotivo quando se sente culpado." Ela desligou o telefone devagar, satisfeita. Na manhã seguinte, Ana chegou à mansão e percebeu o clima pesado. Ninguém falava com ela. As empregadas desviavam o olhar. O jardineiro apenas acenava de longe e até Augusto, o motorista, parecia tenso. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou Ana. Augusto suspirou. "Melhor fingir que não sabe, dona Ana." "Não sei mesmo. É que parece que espalharam boatos. Dizem que o senhor Marcos vai se casar novamente e que a noiva não gostou nada da sua presença aqui." Ana empalideceu. "Noiva?" "É, uma mulher chamada Beatriz, rica, influente e muito ciumenta." Ana sentiu o chão sumir. Mas eu não tenho nada com o patrão." "Eu sei disso." Augusto abaixou a voz. "Mas aqui dentro verdade e mentira valem o mesmo quando alguém quer te derrubar." Nesse instante, Helena apareceu no corredor, fingindo surpresa ao vê-los. "Ah, Ana, já está sabendo da novidade. Parece que a futura senhora Belotti quer conhecer todos os empregados, principalmente você." Ana respirou fundo, tentando manter a calma. "Eu não tenho nada a esconder." "Que bom", disse Helena com um sorriso venenoso. "Então vai ser uma conversa fácil." Ela se afastou, deixando Ana com o coração disparado. Naquela noite, enquanto colocava Daniel para dormir, Ana olhou para o menino e sussurrou. "Se algo acontecer, quero que saiba que mamãe não fez nada errado, tá bom?" O bebê segurou o dedo dela e sorriu, alheio a tudo. Mas Ana sabia. Havia uma tempestade se formando, e ela estava bem no meio dela.
O som dos pneus no cascalho da entrada ecoou por todo o pátio. O carro prateado parou em frente à mansão, e de dentro dele desceu uma mulher alta, elegante, envolta em um vestido caro e um perfume forte que parecia querer ocupar o ar inteiro. Era Beatriz Monteiro, a noiva de Marcos Belotti. Ela caminhava com passos firmes, a bolsa pendurada no antebraço e os óculos escuros escondendo metade do rosto. Helena correu para recebê-la, sorridente, como uma aliada antiga. Seja muito bem-vinda, senhora Beatriz. Que prazer vê-la de novo. Beatriz tirou os óculos com um movimento lento e avaliou a casa. O prazer é meu, Helena. Pelo visto, nada mudou por aqui. Ainda. A palavra ainda soou como aviso. O senhor Marcos está no escritório, disse Helena. Mas se quiser, posso avisar que a senhora chegou. Beatriz assentiu, mas antes de seguir, perguntou casualmente: e a tal funcionária nova, a que cuida do meu futuro enteado? Helena disfarçou o sorriso. Ana está no jardim com o menino. Ótimo, respondeu Beatriz, com um brilho gelado nos olhos. Acho que vou conhecê-la antes mesmo do Marcos saber que estou aqui. Helena hesitou. Quer que eu vá junto? Não. Beatriz ajeitou o cabelo confiante. Quero ver com meus próprios olhos o tipo de mulher que ele anda elogiando. No jardim, Ana brincava com Daniel. O menino ria alto, tentando pegar as bolhas de sabão que ela fazia com um pequeno brinquedo. Olha, Daniel, uma gigante! Dizia, rindo, enquanto a bolha voava e estourava na ponta do nariz dele. A cena era leve, pura, mas o som dos saltos se aproximando no piso de pedra interrompeu o momento. Ana se virou. Beatriz estava ali, impecável, com um olhar frio que media tudo e todos. Então é você, disse ela sem cumprimentar, a famosa babá que anda chamando tanta atenção. Ana ficou em pé rapidamente. Bom dia, senhora. Sim, sou eu, Ana. Beatriz cruzou os braços. E me diga, Ana, o que exatamente faz aqui? Cuido do pequeno Daniel. Só isso? Ana piscou, confusa. Sim, senhora. Beatriz deu um passo à frente. E o que fazia antes de cuidar dele? Eu trabalhava como faxineira. Ah, Beatriz sorriu com desdém. Então subiu rápido, não é? Ana manteve o tom sereno. Eu só aceitei uma oportunidade, senhora. Beatriz caminhou em volta dela como quem inspeciona algo. E o senhor Marcos costuma dar esse tipo de oportunidade a todas as faxineiras que ele contrata? Não sei, senhora. A Ana respondeu com calma. Nunca perguntei. Pois devia ter perguntado. O tom de Beatriz ficou mais cortante, porque as pessoas costumam confundir bondade com interesse. Daniel, sem entender o clima, puxou a barra do vestido dela. Você é amiga da mamãe Ana? Beatriz olhou para o menino surpresa e depois para Ana. Ele te chama de mamãe? Ana corou. É costume. Ele ainda confunde as palavras. Que conveniente, murmurou Beatriz. Então, além de babá, agora é substituta? Ana respirou fundo. Eu não estou tentando substituir ninguém, senhora. Só faço o meu trabalho. Claro, claro. Beatriz ajeitou a bolsa, fingindo leveza. O problema é que, às vezes, as mulheres boas demais esquecem de onde vieram. Helena apareceu logo depois, fingindo surpresa. Senhora Beatriz, o senhor Marcos está esperando na sala. Já vou, respondeu Beatriz, sem tirar os olhos de Ana. Só estava conhecendo a moça que todos andam comentando. Antes de sair, inclinou-se levemente e sussurrou para Ana. Cuidado. O destino adora castigar quem esquece o próprio lugar. Ana permaneceu imóvel, o coração acelerado, o ar preso. Assim que Beatriz se afastou, Helena se aproximou, satisfeita. Aviso dado, não é? Ela não gostou nem um pouco de você. Eu não fiz nada para ela, respondeu Ana, a voz embargada. O problema é que não precisou fazer. Helena deu de ombros. Algumas mulheres odeiam apenas porque podem. Ana ficou em silêncio. O menino inocente segurou a mão dela. Mamãe Ana, a moça brava vai embora? Ela sorriu, triste. Vai, meu amor. E nós vamos brincar só mais um pouquinho.
Na sala principal, Marcos levantou-se quando Beatriz entrou. Você não me avisou que vinha. Achei que uma visita surpresa fosse mais sincera, respondeu ela com um sorriso gelado. Ainda assim, podia ter avisado. Ela andou até ele e o beijou na bochecha. Não vai me apresentar a sua nova protegida? Marcos franziu o senho. Então já a encontrou. Encontrei sim, e entendi muita coisa. Entendeu o que, exatamente? Que o seu senso de caridade continua o mesmo, disse Beatriz, servindo-se de vinho. Adora brincar de Salvador. Marcos cruzou os braços. Não fale dela assim. Por quê? Está me pedindo respeito a uma faxineira? Estou pedindo respeito a uma mãe. Beatriz soltou uma risada curta e fria. Claro, uma mãe. E com tanta sorte que o destino a colocou bem debaixo do seu teto, não é? Marcos respirou fundo, tentando conter o tom. Beatriz, você está ultrapassando os limites. Limites? Ela repetiu, com ironia. A mesma palavra que você usou quando a defendeu por amamentar seu filho? Sim, Helena me contou. Que gesto maternal. Marcos ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu baixo. Ela salvou o meu filho. Beatriz pousou a taça na mesa com força. Ela te enfeitiçou, é o que fez. E se não tomar cuidado, Marcos, vai destruir o que ainda resta da sua reputação. Ele se aproximou devagar. Eu não devo nada a ninguém, nem a você. Beatriz o encarou, ferida no orgulho. Então está me dispensando? Não, só estou dizendo que você não tem o direito de humilhar alguém que nunca te fez mal. Beatriz recuou, com os olhos marejados, mas não de tristeza, e sim de raiva. Vai se arrepender de me desafiar por causa de uma empregada. Ela saiu apressada, e o som dos saltos dela ecoou até a porta principal. Helena apareceu poucos minutos depois, com expressão calculada. Está tudo bem, senhor? Marcos passou a mão no rosto, cansado. Não, mas vai ficar. No jardim, Ana olhava o horizonte, tentando segurar as lágrimas. O sol começava a descer, e o reflexo dourado iluminava o rosto dela e o de Daniel, que brincava em seu colo. Mas ao longe, alguém os observava da janela do escritório. Marcos. E pela primeira vez, ele percebeu algo que não queria admitir. A presença de Ana fazia a casa dele parecer viva outra vez. Ele sabia que isso teria um preço, e que, a partir daquele momento, tudo mudaria, porque Beatriz não era do tipo que perdoava. Na manhã seguinte, a mansão estava silenciosa demais. Nenhum som de conversa na cozinha, nenhum riso vindo do jardim. O clima era de tensão contida, como se todos soubessem que algo estava prestes a acontecer. Ana chegou cedo, como de costume. Vestia o mesmo uniforme branco, o cabelo preso num coque simples. Trazia no rosto aquele ar de calma que só quem aprendeu a engolir humilhações, sem perder a dignidade, consegue sustentar. Mas por dentro, o coração batia rápido. Ela não parava de pensar no encontro com Beatriz no dia anterior. As palavras dela ainda ecoavam como agulhas. O destino adora castigar quem esquece o próprio lugar. Quando entrou na cozinha, sentiu que algo estava errado. As duas empregadas que sempre a cumprimentavam baixaram os olhos e fingiram estar ocupadas. A cozinheira, Dona Zuleide, apenas balbuciou um bom dia e saiu apressada. Ana respirou fundo e continuou andando, mas o silêncio lhe grudava como sombra. Ao chegar no quarto de Daniel, encontrou o menino dormindo, sereno, com o brinquedo nas mãos. Sorriu e se ajoelhou ao lado da cama, passando os dedos pelos cabelos dele. Bom dia, meu amor, sussurrou. Dormiu bem? Ele se mexeu, sonolento. Mamãe Ana. Ana sorriu e beijou sua testa. Shhh, dorme mais um pouquinho. Mas ao levantar-se, percebeu que Helena estava parada na porta, observando-a. O olhar dela era afiado. Já começou cedo com as demonstrações de afeto, não é? Disse a governanta com um sorriso venenoso. Ana tentou manter a compostura. Só estou cuidando do menino, dona Helena. É, claro, como sempre. Ela cruzou os braços.
cuidando tão bem que até o chama de filho. Ana franziu o senho. Eu nunca disse isso. Mas ele disse. Helena deu um passo à frente. E adivinha quem ouviu? Ana ficou em silêncio. A futura senhora Belotti, continuou Helena. E sinceramente acho que ela não ficou muito feliz. Ana fechou os olhos por um instante. Eu não estou disputando nada com ninguém. Não precisa disputar, retrucou Helena. Já perdeu. Ana sentiu o chão balançar sob os pés. O que quer dizer com isso? Que Beatriz está voltando hoje, e desta vez com provas. Provas de quê? De que você é uma aproveitadora. Aquelas palavras soaram absurdas, mas o tom frio de Helena não deixava dúvidas. Havia um plano. Horas depois, Marcos chegou em casa. O rosto cansado, o olhar distante. Tinha passado a manhã em reuniões, tentando afastar os pensamentos, mas o nome de Ana voltava o tempo todo à mente. Quando entrou, Helena o recebeu com seu sorriso habitual. Senhor Marcos, que bom que voltou. A senhora Beatriz já chegou e pediu para falar com o senhor na sala. Marcos franziu a testa. Ela voltou? Sim, e trouxe documentos. Documentos? Helena fingiu espanto. Não sei do que se trata. Só sei que ela disse que é importante. Marcos suspirou e entrou na sala. Beatriz estava de pé, vestida de branco com uma pasta nas mãos. Ao vê-lo, sorriu de maneira controlada. Que bom que veio, querido. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre a sua babá. Marcos endureceu o olhar. O que tem a Ana? Beatriz abriu a pasta e espalhou sobre a mesa algumas folhas impressas. Reconhece isso? Ele pegou os papéis. Eram cópias de mensagens, fotos borradas, bilhetes antigos. O que é isso? O passado da sua queridinha. Beatriz cruzou os braços. Registros do antigo prédio onde ela morava. Foi despejada 3 vezes, processada por dívidas e... Ela parou, saboreando a frase. Trabalhou por um tempo em um bar noturno. Marcos fechou os olhos por um instante. E o que isso prova, Beatriz? Que ela não é quem finge ser. Que é uma mulher que se aproxima de homens ricos com a mesma história de sempre. Sofrimento, filho doente, vida difícil. Ela deu um passo à frente. Você é só mais uma vítima. Isso é baixo, é real. Beatriz olhou para ele com superioridade. E se você não fizer nada, vai destruir o próprio nome por causa dela. Marcos jogou os papéis sobre a mesa. Eu não vou julgar uma pessoa por causa do que teve que fazer para sobreviver. Beatriz riu, debochada. Claro, o cavaleiro nobre defendendo a plebeia indefesa. Ela salvou o meu filho. E talvez seja exatamente por isso que te manipula. Beatriz deu um meio sorriso. O instinto de culpa é uma arma poderosa, Marcos. O silêncio entre eles foi tenso. Marcos passou as mãos no rosto e disse com calma. Se você veio aqui para humilhar alguém, veio ao lugar errado. Então vai mesmo escolher ela? Ele a olhou por alguns segundos, sem responder, e saiu da sala. Beatriz ficou ali, respirando fundo, o orgulho ferido. Você ainda vai se arrepender disso, murmurou. Todos vocês. Enquanto isso, Ana arrumava o quarto de Daniel quando Helena entrou novamente, desta vez com um papel nas mãos. Está despedida, disse, com frieza. Ana congelou. O quê? O senhor Marcos decidiu que é melhor assim. Helena estendeu o documento. Está tudo por escrito. Pode pegar o pagamento e sair hoje mesmo. Ana pegou o papel com as mãos trêmulas. Isso não pode ser verdade, ele me prometeu. Promessas não pagam aluguel, querida. Helena deu de ombros. E aqui ninguém é insubstituível. Eu quero falar com ele. Ele não quer falar com você. Ana ficou parada, o coração disparado, o rosto pálido. Eu não fiz nada. Todos dizem isso. Helena virou-se satisfeita. Mas quem decide o que é nada são os donos da casa. Ela saiu, deixando Ana sozinha no quarto. Ana olhou em volta. O berço, o cheiro de perfume infantil, os brinquedos espalhados. Tudo parecia distante agora, como um sonho que se desmancha ao acordar. Daniel, do berço, estendeu os braços. Mamãe Ana, não vai embora. Ela caiu de joelhos e o abraçou com força.
Eu nunca ia querer ir embora, meu amor. Nunca. Mas sabia que naquele momento não tinha escolha. Lá fora, Helena observava da janela, com um sorriso satisfeito. Agora sim, tudo volta ao seu devido lugar, murmurou. O que ela não sabia era que Marcos, parado na escada, havia ouvido tudo, e pela primeira vez ele viu com clareza quem era a verdadeira manipuladora naquela casa. Marcos permaneceu imóvel no alto da escada, o punho fechado, o olhar fixo em Helena. Cada palavra dita por ela queimava dentro dele como brasas. Está despedida. Os donos da casa decidem o que é nada. Ele entendeu naquele instante que toda aquela confusão não vinha de Ana. Vinha da própria casa. Da inveja, do veneno e das máscaras que usavam para fingir lealdade. Desceu os degraus devagar, com passos pesados. Helena o notou tarde demais. Senhor Marcos! Ela tentou disfarçar o susto, ajeitando o avental. Eu ia justamente... Calha a boca. A voz dele saiu firme, sem espaço para réplica. Helena engoliu em seco. O que o senhor ouviu? Eu estava apenas... Eu ouvi o suficiente para saber quem realmente ultrapassou os limites aqui dentro. Ele avançou um passo. Você pensou que podia decidir quem fica e quem sai da minha casa? Eu só quis evitar um escândalo, senhor. A senhora Beatriz não manda aqui. A voz dele subiu um tom. E você também não. Helena tentou argumentar. Mas o senhor não sabe o que ela fez. Essa mulher... Sei, sim. Marcos apontou para ela. Sei que ela salvou o meu filho. Sei que trabalha honestamente, que não me deve nada e que merece mais respeito do que você mostrou em toda a sua vida. Helena recuou um passo, o rosto pálido. Eu só obedeci ordens. Ordens de quem? Da Beatriz? Ele deu um meio sorriso amargo. Então leve um recado para ela. Acabou. Helena arregalou os olhos. Como assim? Acabou? O noivado, o contrato, tudo. Marcos respirou fundo. E quanto a você, Helena, quero que arrume suas coisas e saia até o fim do dia. O senhor não pode me demitir assim, gritou nervosa. Eu trabalho aqui há 10 anos, e 10 anos foram suficientes para esquecer o que é humanidade. Ele virou as costas. Está dispensada. Helena ficou ali, tremendo, sem conseguir acreditar no que acabara de ouvir. Marcos caminhou até o quarto de Daniel. Quando abriu a porta, encontrou Ana ajoelhada ao lado do berço, os olhos marejados, abraçando o menino como quem se despede de uma parte de si. Ana... Ela se virou devagar, surpresa ao vê-lo ali. Senhor, eu... Desculpe, eu estava prestes a sair. Não vai a lugar nenhum. Mas Dona Helena me disse que... Eu ouvi tudo. Ele se aproximou. E foi a última vez que ela falou em meu nome. Ana o olhou, confusa. O senhor me ouviu? Ouvi. E vi o que nunca devia ter deixado acontecer. Te tratarem como se fosse menos. Ela ficou em silêncio, sem saber se acreditava. Eu não devia ter deixado Beatriz se aproximar, continuou Marcos. Ela me envenenou com dúvidas. Trouxe papéis, mentiras, metade de verdades. E eu, por covardia, deixei isso te atingir. Eu não quero que o senhor se sinta culpado. Ana enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Só quero poder viver em paz. E vai viver. Ele abaixou o tom. Mas antes quero que ouça algo. Ele tirou do bolso um envelope amassado e o colocou nas mãos dela. Isso é seu, meu. Está em seu nome. Ana abriu devagar. Dentro havia um contrato, com o selo da empresa de Marcos. Emprego fixo, salário integral, benefícios, moradia incluída. Eu não posso aceitar isso. Ela sussurrou assustada. Pode e deve. Ele a olhou nos olhos. Você não é uma caridade. É alguém que merece uma chance. Ana ficou sem palavras. Eu aprendi algo nesses últimos dias, disse ele, a voz mais suave. Que o valor de uma pessoa não se mede pela roupa que veste, mas pelo que ela faz quando ninguém está olhando. O silêncio entre eles era denso, mas não desconfortável. Ana respirou fundo, tentando conter o choro. O senhor não faz ideia do quanto isso significa para mim.
Faço, sim, respondeu ele, porque eu também precisei de alguém que acreditasse em mim quando todos duvidaram. Ele olhou para Daniel, dormindo tranquilo. Quando meu filho morreu, eu prometi que nunca mais deixaria o medo me tornar cruel. Mas acabei fazendo isso de novo, sem perceber. Você me fez lembrar do que é empatia. Ana abaixou o olhar. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Justamente por isso. Ele sorriu. O que você chama de instinto é o que mantém o mundo de pé. Ela tentou sorrir, mas as lágrimas escaparam. Marcos estendeu um lenço e ela aceitou, tímida. E Beatriz? Perguntou, hesitante. Ela vai aceitar tudo isso? Ele respirou fundo. Beatriz já teve tudo que o dinheiro pode comprar, mas nunca soube comprar o que realmente importa: lealdade. Ela vai tentar se vingar, avisou Ana, preocupada. Pode tentar. Ele deu um leve sorriso. Mas agora, ela não tem mais o que tirar de mim. Ana olhou para ele, admirada com a serenidade. Senhor, começou hesitando. O que vai ser de mim, então? De você? Ele deu um passo à frente, olhando-a nos olhos. De agora em diante, você trabalha comigo, não só como babá. Quero que me ajude a reformar a creche comunitária da irmã Teresa. Ela arregalou os olhos. A creche? Sim. Marcos assentiu. Fui até lá ontem à noite. Vi o estado do lugar. Vi as crianças. E percebi que você não estava apenas lutando por você. Estava lutando por todas elas. Ana levou as mãos à boca, emocionada. Senhor, eu não sei o que dizer. Diga apenas que aceita. Ela sorriu entre as lágrimas. Aceito. Nesse momento, Daniel se mexeu e abriu os olhos, sorrindo ao vê-los. Papai! Mamãe Ana! Marcos e Ana se entreolharam, surpresos. O menino estendeu os braços para os dois. Quero o abraço dos dois juntos. Ana hesitou, mas Marcos pegou o filho no colo e olhou para ela. Vem! Ela se aproximou, e juntos seguraram Daniel, que gargalhou feliz sem entender a força simbólica daquele gesto. Por um instante, o quarto inteiro pareceu respirar em paz. Mas lá fora, no portão da mansão, um carro escuro esperava. Dentro dele, Beatriz observava a cena pela janela entreaberta, os olhos fixos no abraço dos três. Os dedos dela apertaram a alça da bolsa com força. Ainda não acabou, murmurou. Eles acham que venceram, mas eu nunca perco. O motor ligou devagar, desaparecendo ao longe. E dentro da casa, sem saber do perigo que se aproximava, Ana finalmente sentia algo que há muito tempo não sentia. A sensação de pertencer a algum lugar. O sol nascia tranquilo, mas a mansão Belotti estava prestes a mergulhar novamente no caos. Do lado de fora, um carro preto estacionou discretamente a poucos metros do portão. De dentro, Beatriz desceu com passos controlados, o semblante sereno. Sereno demais para quem carregava raiva. Trazia uma pasta na mão e, ao seu lado, um homem de terno escuro a acompanhava. Era o advogado da família Monteiro, conhecido por resolver problemas de forma rápida e, quando necessário, suja. Vamos fazer isso do meu jeito, disse ela, fria. Ninguém me tira o que é meu, muito menos uma mulher como ela. A senhora tem certeza? Perguntou o advogado. O senhor Marcos pode reagir mal. Beatriz sorriu de canto. Ele vai reagir sim, mas quando reagir, já será tarde. Enquanto isso, dentro da casa, Ana preparava o café de Daniel. O menino brincava com cubos coloridos no chão, sorrindo. Marcos descia as escadas, já vestido para sair, mas o semblante mais leve do que nos dias anteriores. Bom dia, disse ele. Dormiram bem? Dormimos, sim, senhor, respondeu Ana, sorrindo. Não me chame mais de senhor, disse ele, gentil. Marcos é suficiente. Ana ficou sem graça. Eu ainda não me acostumei. Pois acostume-se. Você é parte dessa casa agora. As palavras dele ainda estavam no ar quando a campainha soou. Augusto, o motorista, foi atender. Mas ao ver quem estava do outro lado, hesitou. Senhora Beatriz, diga ao Marcos que a noiva dele chegou, respondeu ela, com um sorriso gelado. A sala principal parecia um palco,
Marcos estava de pé, com as mãos nos bolsos, observando Beatriz entrar com o advogado ao lado. Ana, desconfiada, ficou parada na porta, sem entender o que se passava. "O que faz aqui, Beatriz?" "Não", perguntou Marcos em tom firme. "Vim resolver o que ficou pendente", respondeu ela, se aproximando. "E trouxe meu advogado para garantir que tudo seja feito dentro da lei." "Que lei?" Beatriz abriu a pasta e tirou alguns documentos. "Essa casa é sua, Marcos, mas metade das empresas, propriedades e investimentos ainda estão no meu nome." Ela o encarou com superioridade. Ou melhor, estavam. "Porque agora, se continuar com essa mulher aqui, eu garanto que perde tudo." Marcos cruzou os braços. "Isso é chantagem! É justiça!" Beatriz jogou os papéis sobre a mesa. "Eu não vou permitir que destrua a reputação da família Belotti por causa de uma faxineira com um passado sujo." Ana deu um passo à frente, indignada. "Não fale assim comigo." Beatriz riu. "Veja só, ela até responde agora." "Porque não sou invisível", retrucou Ana. "E se a senhora acha que pode me humilhar outra vez, está enganada." Beatriz girou o rosto lentamente, encarando-a. "Você não sabe com quem está lidando, minha querida." "Sei, sim", respondeu Ana firme, "com alguém que acha que o dinheiro compra tudo." Marcos interveio. "Chega." "Não, Marcos", disse Beatriz, aumentando o tom. "Você precisa escolher. Agora." O silêncio foi pesado. Daniel, curioso, observava da escada, sem entender o que acontecia. "Escolher o quê?" perguntou Marcos com calma. Beatriz deu um passo à frente, quase triunfante. "Ou ela vai embora, agora, com o pouco de dignidade que ainda tem, ou eu destruo sua carreira, sua imagem e sua empresa. Tenho influência suficiente para isso." Ana respirou fundo, tentando conter o choro. "Se for por minha causa, eu mesma saio", disse, a voz trêmula. "Eu não quero ser o motivo de briga entre vocês." Mas Marcos a interrompeu, firme. "Não, você não vai a lugar nenhum." Beatriz arregalou os olhos. "O quê?" "Eu já cansei de viver com medo da opinião dos outros", disse ele. "Você acha que tem poder sobre mim porque tem dinheiro, mas o que você tem mesmo é vazio. E o vazio não me ameaça mais." Beatriz riu com desdém. "Então vai jogar fora o nome da família por ela?" "Não por ela." Ele olhou para Ana e depois para o filho. "Por mim, porque pela primeira vez em anos estou fazendo o que é certo." O advogado tentou intervir. "Senhor Marcos, se me permite." "Eu não permito", cortou ele. "E se essa conversa for sobre poder?" A conversa acabou. Beatriz ficou imóvel, o orgulho ferido, mas o olhar cheio de veneno. "Você vai se arrepender." "Talvez", respondeu ele com serenidade. "Mas pelo menos pela primeira vez vou me arrepender de algo que o coração mandou fazer." Beatriz se aproximou de Ana, com o olhar feroz. "Você pode achar que venceu, mas ainda não entendeu o jogo. Eu tenho contatos, tenho provas, tenho a imprensa do meu lado." Ana levantou o queixo. "E eu tenho verdade." Beatriz piscou devagar, controlando a raiva. "A verdade não paga advogados, mas limpa a alma." Ana encarou-a. "E é por isso que você nunca vai entender o que é paz." O silêncio que se seguiu foi cortante. Beatriz recolheu os papéis, os enfiou de volta na pasta e se virou. "Isso não termina aqui, Marcos." "Já terminou." Ele a olhou fixamente. "A porta está ali." Ela saiu, os saltos ecoando como tiros no chão de mármore. O advogado, constrangido, a seguiu. Quando o som da porta se fechou, Ana desabou na poltrona, aliviada e ao mesmo tempo em choque. "O senhor não devia ter feito isso. Ela vai se vingar." "Eu não me importo." Marcos se aproximou. "Prefiro perder tudo a continuar vivendo com medo." Ana olhou para ele emocionada. "Eu nunca quis ser um problema." "E nunca foi." Ele se ajoelhou diante dela. "Você só me mostrou o quanto eu estava cercado de mentiras." "E agora?" perguntou hesitante. "O que vai acontecer?" "Agora." Ele olhou para Daniel, que observava os dois da escada. "Nós três começamos do zero." Ana sorriu, entre lágrimas. "Nós três?" "Sim." Ele segurou a mão dela. "Eu,
Você e o garoto que salvou nossas vidas sem nem perceber. Daniel desceu correndo e pulou no colo dos dois. Papai, mamãe Ana, vamos brincar? Marcos e Ana riram, abraçando o menino. Pela primeira vez, o riso soava leve. Mas do lado de fora, Beatriz já falava ao telefone, os olhos cheios de ódio. Quero tudo sobre ela. Nome, CPF, endereço, o passado inteiro. Quero algo que destrua essa mulher. A voz do outro lado respondeu algo e ela sorriu. Ótimo. Me avise quando tiver. Enquanto a felicidade nascia dentro da casa, a vingança começava a tomar forma lá fora. E ninguém ainda sabia que a tempestade estava apenas começando. A notícia correu mais rápido do que a própria boca de Beatriz podia sussurrar. Em questão de horas, os rumores sobre o passado de Ana já viravam manchete nas mídias locais, graças a um contato de Beatriz e ao advogado. O que começou como um arranhão rasteiro transformou-se numa nuvem que ameaçava cobrir tudo o que Marcos tentava levantar. A creche, a confiança, a paz recém-descoberta. Na manhã do evento de inauguração da reforma da creche da Irmã Teresa, a mansão parecia um formigueiro. Havia jornalistas, fotógrafos e vizinhos curiosos. As bandejas de quitutes circulavam enquanto o jardineiro aparava os últimos arbustos. Ana, com as mãos suadas, ajeitava a gravata improvisada de Lucas, agora chamado por todos apenas de Daniel. Seus olhos encontraram os de Marcos, e nela havia medo e fé ao mesmo tempo. Beatriz apareceu em seguida, mais dramática do que o próprio sol. Entrou com um vestido branco impecável, uma pulseira brilhando como um sinal de desafio. Ao seu lado, um homem com uma câmera e o advogado que a acompanhara antes. Atrás deles, 2 repórteres que sorriam, como se já tivessem a notícia pronta. Que coincidência! Murmurou Helena, encostada no batente, observando tudo com expressão satisfeitíssima. Parece que hoje teremos um espetáculo. Marcos olhou para ela por um instante e viu que a máscara finalmente havia caído. Era a hora de decidir, fingir paz e deixar a nuvem passar, ou estourar a verdade no meio da festa. Ele escolheu a verdade. No palco montado para a cerimônia, havia uma mesa com microfones e um banner que dizia: Inauguração, Creche Irmã Teresa, um novo começo. As crianças correram em volta, com bolinhas coloridas. Vizinhos aplaudiam. A câmera de um repórter focava em Ana, com sua roupa simples, o sorriso meio escondido. Beatriz subiu ao palco antes de todos, tomando o microfone como quem toma posse. A plateia se ajeitou. Boa tarde a todos, começou ela com voz doce e cortante. Vim aqui porque acredito que antes de qualquer projeto social é justo que se conheça a história das pessoas envolvidas. O rumor virou murmúrio. Os fotógrafos se aproximaram. Beatriz sorriu e, com uma calma calculada, abriu uma pasta. Trago provas de que esta nova babá tem um passado que a torna inadequada para estar perto de crianças. Fotos, mensagens, boletins. A casa do Sr. Marcos está sendo usada como palco para uma farsa. Ana sentiu o chão rodar. As mãos dela buscaram automaticamente as de Daniel, que agarrou seus dedos inocente, sem entender nada. Marcos permaneceu quieto por alguns segundos demais. A plateia ansiava por um golpe final. Foi então que ele se levantou. Beatriz, disse Marcos, a voz firme, caminhando até o microfone. Você trouxe provas, disse. Muito bem. Então vamos ouvir todas as versões da história aqui. Não em boatos, não nas sombras. Aqui, com áudio, com documentos e com as pessoas envolvidas. A tensão cortou o ar. Beatriz ergueu uma sobrancelha confiante. E o que pretende, exatamente? Perguntou ela. Quero que todos escutem algo que você não esperava que existisse. Marcos acenou para Augusto, que trouxe um pequeno aparelho de som. Há alguns dias, após ouvir conversas e ver comportamentos estranhos, pedi para que instalassem um gravador na sala de visitas. Não para espionar por maldade, mas para proteger quem trabalha sob meu teto. Ele apertou um botão. O som saiu, seco, claro. Vozes.
A de Helena, ríspida e cúmplice, a de Beatriz dando instruções, duas vozes comentando planos de achar algo que desabonasse Ana e fazer aparecer no jornal. O replay congelou a sala. As palavras eram precisas, frias, planejadas. Vai ser fácil achar algo nojento. Prepõe fotos e mensagens. O resto a gente fabrica com contexto. Eu pago quem for preciso. O riso baixo de Helena no fundo fez o sangue de Ana gelar. Beatriz engoliu. A máscara de confiança tremeu. Isto é ilegal, tentou dizer Beatriz, a voz arranhada. Gravação sem autorização. Não mais ilegal do que o que vocês tramaram, respondeu Marcos, cortando. Vocês conspiraram para difamar e manipular. E trouxeram a imprensa como instrumento. Os repórteres sussurravam, alguns trocando olhares. Um fotógrafo colocou a câmera no rosto e não sabia para onde apontar. A farsa ou a verdade? Isso não prova nada, disse Beatriz, já perdendo o tom. São palavras fora de contexto. Então ouça o resto, disse Marcos, e tocou outro trecho. Dessa vez, Helena detalhando nomes, contatos e pagamentos. O nome do advogado dela surgiu. O repórter ao lado de Beatriz ficou rubro. A plateia murmurou. A incredulidade virou choque. Beatriz sentiu a respiração faltar. A estratégia cai. A retórica se desfazia nas palavras gravadas. Ela tentou argumentar, mas suas frases saíam curtas, desconexas. Foi quando Irmã Teresa, que estava na plateia, ergueu-se e falou com uma voz que vinha de um lugar mais profundo que a dor. Eu conheço Ana desde antes de ela conhecer esta casa. Se precisavam de provas, tragam minha palavra. Ela é uma mãe e sempre colocou as crianças primeiro. A devoção da freira ecoou e trouxe a plateia para o lado de Ana. Vizinhos começaram a bater palmas baixinho. As crianças, inconscientes, fizeram barulho e riram, como se empurrassem o vento da verdade. Marcos então fez algo que ninguém esperava. Entregou ao repórter principal as cópias das mensagens forjadas que Beatriz exibira antes, mostrando metadados e laços de edição. Alguns deles haviam sido fabricados por uma agência contratada por Beatriz. As datas não batiam. Os números eram falsos. O advogado dela recuou, tenso, sua ligação com os documentos agora exposta. Beatriz tentou recuperar a compostura. Vocês não sabem o que realmente aconteceu, gritou, quase implorando por entendimento. Eu sei o suficiente, disse Marcos com calma cortante. Sei que minha casa quase virou tribunal de mentira. Sei que minha noiva tentou me manipular para satisfazer um orgulho doentio. Sei também que há algo que você ainda não revelou, Beatriz, porque precisa tanto destruir quem não te fez mal. Beatriz ficou pálida. Não havia escapatória. Alguém da imprensa, curioso, conseguiu um pequeno fato que detonou a última bomba. Uma transferência pequena e discreta feita por Beatriz a um serviço de informações, cujo comprovante estava agora nas mãos do repórter. O homem do terno, parceiro de Beatriz, sussurrou algo e então saiu pela lateral com o rosto descoberto, exposto. A humilhação tomou conta dela como uma cortina que desaba. O vestido branco parecia uma roupa de gala num funeral. Beatriz sentiu-se vazia no centro. Eu, balbuciou. Isso é um complô. Vocês não podem entender minhas intenções. Intenção não é desculpa para a armação, disse Marcos. Aqui ninguém manipula a verdade em meu nome. O público começou a vaiar. Alguns sussurraram palavras duras. Outros levantaram cartazes improvisados em defesa de Ana e da creche. As lentes das câmeras não perdoaram. Beatriz em pé, sozinha, sem aliados. Helena, com o rosto vermelho, foi afastada pelos outros empregados envergonhada. Ana, no meio do palco, sentiu as pernas tremerem. Mas ao olhar para Marcos e para Daniel, sentiu também o chão firme do silêncio que se transformava em justiça. A chuva de mentiras havia batido no guarda-chuva da verdade e partido. Beatriz saiu pela porta principal, como quem cai de um pedestal. Não havia aplausos, apenas o assobio da reprovação. Do lado de fora, o carro que a trouxera partiu, levando a raiva e o orgulho humilhado.
Quando a última câmera parou de focar e o barulho foi voltando ao normal, a plateia voltou a atenção para a razão do encontro. As crianças. Irmã Teresa subiu ao pequeno palco, abraçou Ana e disse, alto, para que todos ouvissem: hoje não inauguramos apenas um prédio. Inauguramos a verdade. A verdade, naquele instante, pesava mais do que qualquer chantagem. E a humilhação que fora dirigida contra a mais frágil das pessoas retornou seca e cruel a quem a havia arquitetado. A justiça podia ser lenta, mas quando chegava era estrondosa, e o estrondo agora ecoava por toda a rua. A tarde caiu como um bálsamo depois da tempestade. A praça em frente à creche estava iluminada pelo sol dourado, refletindo nos rostos das crianças que brincavam sem se importar com os adultos ao redor. A vida, afinal, continuava, mas dentro da mansão Belotti, o ar era outro, de alívio, mas também de um recomeço difícil. Ana estava sentada na varanda, com Lucas. Agora Daniel a chamava assim também, confundindo os nomes, como se quisesse fundir sua história com a dele. O pequeno falava sem parar, mostrando os desenhos que fizera na creche recém-reformada. Mamãe Ana, olha, esse sou eu, e esse é o papai Marcos. Ele apontava os traços tortos com orgulho. Ana sorriu, sentindo as lágrimas virem de novo, mas desta vez leves. Ficou lindo, meu amor. Marcos apareceu logo depois, trazendo 2 xícaras de chá. Entregou uma a ela e sentou-se ao lado. O silêncio entre os dois não era pesado, era confortável. Hoje foi difícil, disse ele finalmente, mas acabou. Ana olhou para ele hesitante. Será que acabou mesmo? Beatriz perdeu o palco, Ana. Sem público, gente assim perde a força. Ela respirou fundo, mas o coração ainda carregava cicatrizes. Eu não sei se vou conseguir andar pelas ruas sem sentir que vão me olhar como alguém que não pertence. Marcos segurou sua mão. Você pertence. E não por minha causa, mas por quem é. Os olhos dela marejaram. Ninguém nunca me disse isso antes, pois então guarde bem. Ele sorriu de leve. Porque vai ouvir muitas vezes a partir de agora. Daniel correu até eles e subiu no colo de Ana rindo. A gente é uma família agora, né? Ana ficou sem palavras. Olhou para Marcos, que apenas assentiu, com um brilho discreto nos olhos. Somos, sim, disse ela, abraçando o menino com força. Nos dias seguintes, a mudança foi visível. Helena desapareceu sem deixar rastros. E ninguém sentiu falta. Os empregados que restaram respiravam aliviados. Era como se uma sombra tivesse saído da casa. Na creche, os reparos avançavam. As crianças corriam pelos corredores pintados de cores vivas. E Ana passou a ajudar Irmã Teresa não só como voluntária, mas como ponte entre Marcos e a comunidade. A cada dia, via o mundo se abrindo diante de si. Um futuro que antes parecia impossível, mas a transformação maior estava dentro dela. Naquela noite, sentada ao lado de Marcos no escritório, ela se permitiu falar daquilo que sempre guardara no silêncio. Eu vivi a vida inteira esperando cair. Toda vez que algo bom acontecia, eu já imaginava a desgraça chegando. E agora? Perguntou ele, olhando-a com sinceridade. Ela sorriu, tímida. Agora eu quero acreditar que posso ficar de pé. Marcos se inclinou e segurou a mão dela com firmeza. Pode, porque agora não vai andar sozinha. O tempo passou. A inauguração oficial da creche trouxe não apenas repórteres, mas também a comunidade inteira. Desta vez, não houve discurso venenoso, nem acusações falsas. Houve palmas, sorrisos e lágrimas verdadeiras. Ana subiu ao palco a convite de Irmã Teresa. Tremia, mas falou. Eu não tenho estudo, não tenho sobrenome importante, mas tenho algo que ninguém pode tirar. A vontade de ver uma criança sorrir sem medo de amanhã. Se cada um aqui fizer a sua parte, vamos provar que o que nos define não é de onde viemos, mas o que escolhemos fazer com o que temos. O público aplaudiu de pé. Marcos, entre a plateia, sorria com orgulho. Daniel, no colo de uma vizinha, gritava.
É a mamãe Ana. Naquela noite, já em casa, Ana olhou para o céu estrelado da varanda e suspirou. Quem diria, murmurou, uma faxineira que só queria alimentar uma criança. Agora está construindo uma vida nova. Marcos apareceu atrás dela, colocando um casaco em seus ombros. Não foi o destino que fez isso, Ana. Foi você. Ela sorriu, emocionada. E se amanhã tudo desmoronar? Então a gente reconstrói juntos. Ele a puxou para perto, e o silêncio da noite foi preenchido pelo riso de Daniel vindo do quarto. A vida não estava perfeita. Ainda havia feridas, medos e a sombra de Beatriz em algum lugar, talvez esperando uma nova oportunidade. Mas pela primeira vez em muito tempo, Ana sentia algo que não conhecia: segurança. E, no fundo, entendeu que a verdadeira mudança não foi apenas ganhar um emprego ou uma casa melhor. Foi ser vista, ser reconhecida e, acima de tudo, ser respeitada. A lição daquele caminho ficou gravada não só nela, mas em todos que presenciaram a história. Nunca subestime quem parece pequeno, porque é justamente nas mãos humildes que muitas vezes está a força capaz de mudar o mundo. E foi assim que a mulher que um dia foi humilhada por amamentar uma criança que não era sua, terminou abraçada ao mesmo menino, agora parte de sua família, e ao lado de um homem que aprendeu que poder não está no dinheiro, mas na coragem de defender o que é certo. A casa, antes fria, voltou a ser lar, e a dignidade, que parecia perdida, voltou para ficar.